Um homem zombou do Islã e negou a existência da vida após a morte, desafiando seus amigos a passar uma noite sozinho em um cemitério, para provar que não há punição nem retribuição. Mas o que aconteceu com ele depois foi chocante. E o desfecho fez milhões chorarem. Não se esqueça de nos apoiar clicando no botão de curtir e se inscrevendo no canal para receber todo o nosso conteúdo novo e exclusivo. E se você pudesse ver o paraíso e o inferno antes de sua morte? Foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Hoje, temos uma história que abala o coração e nos transporta para momentos inesquecíveis. A história começa com um homem chamado Shahab, um homem arrogante que zombava da religião e negava a vida após a morte. Uma noite, Shahab estava sentado com seus amigos em um café no centro da cidade. A atmosfera estava cheia de risas e conversas entre amigos. Eles falavam sobre aventuras e coragem, até que um deles disse: Sabe, pessoal, qual é o verdadeiro desafio? Passar uma noite inteira sozinho em um cemitério. Todos riram. Mas Shahab, com um tom zombeteiro e desafiador, disse: Isso é fácil. Não existem almas nem vida após a morte. Se há algum castigo depois da morte, quero vê-lo com meus próprios olhos. Seus amigos o olharam espantados. Então, um deles disse: Se você é realmente corajoso, faça isso esta noite. Passe uma noite sozinho no cemitério. Shahab hesitou por um momento, mas rapidamente, com total confiança, aceitou o desafio. Ele sorriu e disse: Aceito o desafio. Esta noite, vou provar a vocês que não há nada a temer e que a vida após a morte não existe. Mas Shahab não sabia que aquela noite mudaria sua vida completamente. À 1h da madrugada, Shahab chegou ao cemitério. Estava completamente deserto. O lugar era escuro. O vento uivava entre as sepulturas. Shahab estava na entrada, olhando com hesitação para o interior. Então, ele entrou e fechou o portão atrás de si, tentando mostrar coragem, mas sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Caminhando entre as sepulturas, ele finalmente se sentou em uma delas e tentou recuperar o fôlego. Então, abriu seu telefone e começou a gravar um vídeo para provar aos amigos que não tinha medo. Foi então que apareceu o primeiro sinal assustador. Enquanto o jovem gravava as sepulturas, seu telefone desligou de repente. Ele se ligou sozinho sem motivo aparente. Ele tentou ligá-lo novamente, mas não funcionou. Esse foi o primeiro indício de que algo estranho estava acontecendo, o primeiro momento de terror. Enquanto Shahab estava sentado na borda de uma sepultura, ele ouviu passos atrás de si, como se alguém estivesse se aproximando. Ele se virou rapidamente, mas não viu ninguém. Nesse momento, Shahab começou a sentir medo. Seu coração batia forte. Então, ele ouviu uma voz suave dizendo: Você está pronto para ver a verdade? Shahab levantou-se de um pulo, em pânico, procurando a fonte da voz, mas não encontrou ninguém. Ele começou a ofegar. Estranhamente, quando se virou novamente, viu um homem vestido de branco diante dele, com um rosto cheio de reverência e majestade. O homem disse calmamente: Esta noite você conhecerá seu destino, então prepare-se. Antes que Shahab pudesse dizer uma palavra, sentiu sua cabeça girar, como se a terra estivesse rodando ao seu redor. Ele fechou os olhos, mas quando os abriu, não estava mais neste mundo. Ele se encontrava em uma terra estranha, não no cemitério, mas em uma vasta extensão infinita, cheia de luz e escuridão ao mesmo tempo. Ele viu cenas que nunca poderia ter imaginado. Entre essas cenas, primeiro veio um vislumbre. Shahab viu homens e mulheres com rostos radiantes, rindo em jardins verdes como ele nunca tinha visto. Rios corriam sob eles, e a comida estava diante deles sem esforço. Ele ouviu vozes belas recitando o Alcorão, e sentiu uma felicidade que nunca conhecera em sua vida. No final da cena, um jovem sorridente se aproximou dele e disse: Sabe quem somos? Somos aqueles que responderam a Alá. Somos aqueles que não adiaram o arrependimento. Somos os habitantes do paraíso. Shahab deu alguns passos para trás. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele não pôde desfrutar daquele lugar por muito tempo, porque a escuridão começou a se aproximar de longe. E, em um instante, tudo mudou. Shahab viu outra cena, mas desta vez era aterrorizante. Ele viu uma cena do inferno,
Primeiro, viu um lugar escuro cheio de fumaça. Ele ouviu gritos. O tremor do dia do juízo, vozes implorando por ajuda. Mas não havia ninguém para ajudar. Ele viu pessoas sofrendo, pedindo água, mas não a encontravam. Elas choravam e imploravam para voltar à vida, mas já era tarde demais. De repente, um homem com o rosto queimado avançou e ficou diante de Shahab. Sua voz era fraca, mas ele falou claramente e com arrependimento, dizendo: Eu era como você. Achava que a vida era uma piada e que havia apenas uma vida, até acabar aqui. Não deixe que você acabe aqui. Shahab gritou com todas as suas forças, atônito. Lágrimas escorriam por seu rosto. Naquele momento, ele quis gritar para pedir perdão, mas não conseguia falar. Ele sentiu seu corpo paralisado, incapaz de se mover, enquanto tudo ao seu redor começava a desaparecer. De repente, Shahab acordou. Foi um pesadelo aterrorizante, implacável e cruel. Quando abriu os olhos, ainda estava no cemitério. Mas o sol começava a nascer. Shahab não sabia se tinha adormecido no cemitério ou se havia experimentado algo realmente real. Mas ele rapidamente se levantou e correu para fora do cemitério. Ele não podia acreditar que ainda estava vivo, que não tinha morrido. Mas o desfecho fez todos chorarem. Ao voltar para casa, tremendo profundamente, Shahab entrou em seu quarto e ficou diante do espelho. Ele se olhou atentamente, mas não viu mais o jovem zombeteiro que ontem negava a existência da vida após a morte. Ele sentiu um arrependimento avassalador pelo que havia feito e caiu no chão em reverência, chorando, implorando por perdão e salvação. A partir daquele dia, sua vida mudou completamente. Ele começou a orar, a ler o Alcorão e a contar às pessoas sobre aquela noite estranha, porque aquela noite não foi apenas um desafio. Foi uma mensagem de Alá para salvá-lo antes que fosse tarde demais. A lição desta história é que a fé na vida após a morte é um pilar fundamental do Islã. Quem a nega é um incrédulo, a menos que se arrependa diante de Alá Todo-Poderoso antes de sua morte. Nem riqueza, nem fama, nem poder beneficiaram aqueles que nos precederam na sepultura. Agora, eles estão à mercê da justiça divina, esperando sua retribuição. Shahab não foi o primeiro a zombar desta religião, ou a negar a vida após a morte. Muitos povos antes dele disseram o mesmo. Não há vida após a morte, não há retribuição. E seu fim foi o arrependimento e a tristeza. Mas a boa notícia é que a misericórdia de Alá precede sua ira. Quem reconhece a verdade na vida, enquanto ainda há tempo, ainda tem esperança de sucesso. E foi isso que aconteceu com Shahab, quando ele percebeu que este mundo é um lugar de prova, e que o verdadeiro sucesso está no arrependimento e na entrega a Alá Todo-Poderoso. A história de Shahab é um poderoso lembrete da crueza da arrogância humana e da realidade final da vida após a morte. O que começou como uma zombaria à fé e um desafio imprudente transformou-se em uma experiência que abriu seus olhos para a verdade divina. Sua noite aterrorizante no cemitério, fosse real ou uma visão, serviu como um chamado de alerta, abalando sua alma e levando-o ao arrependimento. As cenas do paraíso e do inferno, o aviso das almas atormentadas e o arrependimento avassalador que ele sentiu destacam a crença islâmica fundamental de que a vida é uma prova e a vida após a morte é uma realidade. A negação pode trazer orgulho temporário, mas a verdadeira paz e salvação residem na submissão a Alá, no arrependimento e na fé sincera. A jornada de Shahab, da negação à devoção, mostra que a misericórdia de Alá está sempre próxima, pronta para salvar aqueles que se voltam sinceramente para Ele, antes que seja tarde demais.